teorema fundamental no cálculo. Tá? Então, ó, se f de x é uma função tal que g de x é uma primitiva, então a integral de f de x dx é igual a g de x mais c. Lembrando que primitiva é a função original. Lembra? Ó, f de x é uma função que foi derivada. Aí, quando eu faço a integral de f de x, eu retorno para a função original, que é g de x. Tá? Então, isso que é só para a gente lembrar que é a primitiva aqui, que está no enunciado. Deixa eu colocar a vermelhinha aqui para lembrar. Então, olha, a integral definida, aí agora nós estamos falando de integral definida, de f de x no intervalo AB, é a diferença de g de B menos g de A. Então, eu calculei a primitiva aqui e vou substituir o x pelo B, que é o limite superior, menos o A, que é o limite inferior. A integral definida, né, de AB de f de x dx vai ser igual a g de x de A até B. Então, g de x é a função f que foi integrada, é a primitiva. E aí, eu vou substituir o meu x na função pelo limite superior menos o limite inferior. Ok? Então, essa aqui é o teorema fundamental. E é na integral definida também. Tá? Muito bem. E tem algumas propriedades aqui que vocês já estudaram também e que elas servem tanto para integral simples quanto para integral dupla. Tá? Então, essas propriedades são o seguinte, ó. Se f de x e g de x são funções contínuas no intervalo de integração AB e cai uma constante qualquer, então, olha, f de x e g de x são funções contínuas, tá certo? Agora, eu tenho um intervalo de integração de A até B. Eu tenho um limite inferior, que é o A do intervalo, e o limite superior do intervalo, que é o B. E esse K aqui, esse K é uma constante, quer dizer, um valor numérico. Tá bom? Muito bem. Então, essa primeira propriedade aqui, vou até separar um pouquinho, ela diz o seguinte, olha, a integral definida de AB de K multiplicado por f de x dx. Então, olha, observe que o K é um valor constante que está multiplicando a função f de x. Então, como ele é um valor, é uma constante, é um valor numérico, eu posso tirar esse valor numérico de dentro da integral. Ó, ele estava dentro da integral aqui. Ele saiu de dentro da integral, mas ele multiplica a integração. Então, o que eu tenho que fazer? Eu vou resolver a integração definida aqui de f de x e o resultado multiplicar com esse k. Ok? Então, essa igualdade aqui, ela permanece. Então, tanto faz eu pegar o k, multiplicar pela função e depois fazer a integral, ou fazer a integral primeiro e depois multiplicar pelo k. Tá bom? Muito bem. Essa segunda aqui, ela fala o seguinte, eu tenho uma integral da soma. Eu tenho uma soma e uma diferença aqui. Então, ó, a integral definida de A a B, de f de x, mais ou menos significa o seguinte, que eu posso somar ou pode subtrair. Tá? Então, dentro desse colchete aqui, eu tenho uma soma ou uma subtração de duas funções. Então, eu tanto posso resolver a soma e depois fazer a integral, ou então subdividir essa soma e fazer uma soma de integrais. Tá? Ou eu faço a integral da soma, ou eu faço a soma das integrais. O resultado é o mesmo. Esse aqui, número 3, ele fala de algo que é interessante. Olha, eu tenho um limite que vai de A até B, e eu tenho um K aqui, que é uma constante, que ele está entre A e B. Certo? Ó, aqui fala que o K está entre A e B. Então, o que ele diz aqui? Que eu posso também separar essa integração. Ou eu faço uma integral de A até B direto, ou eu posso pegar um valor que esteja entre A e B
e separar essa integração numa soma. Eu faço de A até K e depois eu faço de K até B. Por exemplo, se eu disser que esse A aqui, A igual a 2, por exemplo, e o B vai ser igual a 5. Aí eu vou escolher um valor para cá que esteja entre 2 e 5. 3, por exemplo. Certo? Então, ao invés daqui de eu fazer a integral de 2 até 5, eu vou fazer a integral de 2 a 3, depois de 3 até 5. Ok? E com a mesma função. E somando os resultados aqui. Ó, tá? E somando os resultados. Ok? Essa é uma propriedade também interessante, dependendo do gráfico que nós tivermos. Às vezes não dá para você fazer a integração direta, de A até B. Então você faz por partes. Tá? E essa última aqui, ela fala o seguinte, olha, tem uma integral de A até B de f de x dx. Se eu trocar a ordem aqui do limite, se eu fizer de B para A, eu vou ter, na realidade, aqui, o valor oposto. Se o resultado de A até B da integração definida for positivo, o de B até A, que eu mudei aqui o limite da integração, vai ser negativo. E vice-versa. Se o primeiro for negativo, o segundo fica positivo. Então, ele só fala isso. Se você mudar a ordem da integral, da definição da integral, ou do intervalo de integração, você também muda o sinal do resultado. Então, vamos lá. Vamos fazer essa integração aqui. Olha. Eu quero integrar... em qualquer integral definida, o que a gente se preocupa primeiro é em resolver a integração. Depois a gente resolve a questão dos limites, tá bom? Então, por exemplo, se eu tenho x ao quadrado, a minha integral... Deixa eu só botar a fração aqui. Vai ser x3 sobre 3. Ok? E aí eu coloco o limite aqui. O limite inferior é menos 1. O limite superior é mais 1. Tá? Aí agora aqui, quando eu vou resolver a questão dos limites de integração, é que eu vou substituir o x pelo limite superior menos o limite inferior. Ok? Então, aqui, olha, dentro do colchete eu resolvi a integral. Agora eu vou resolver a questão dos limites de integração. E sempre é o valor, o limite superior, né, o valor maior, no caso aqui é o 1. Então, se eu tenho x ao cubo, vai ficar 1 ao cubo menos o limite inferior, que é menos 1 ao cubo. Okay? E aí, o que a gente tem que fazer? Resolver essa expressão, porque a integral a gente já resolveu. Então, olha, 1 ao cubo vai dar 1. Menos 1 ao cubo vai dar menos 1. Certo? Aí nós temos que multiplicar os sinais aqui. Então, se eu tenho menos multiplicado por menos, vai ficar mais. Okay? Então, eu tenho aqui 1/3, menos vezes menos deu mais. Agora eu vou somar. Já que tem denominadores iguais, eu só preciso somar o numerador. Então, vai dar 2/3 aqui. 2/3. Então, agora vamos fazer o segundo. O segundo ele é maiorzinho, porque a gente tem uma expressão, né, com 2 termos aqui. Mas, a princípio, o que nós temos que fazer é a mesma coisa. Nós temos que resolver a integral. Então, olha, se eu tenho 2x ao quadrado aqui, a integral de 2x ao quadrado vai dar 2x ao cubo sobre 3. Certo? Menos.
A integral de x ao cubo vai dar x4 sobre 4. x4 sobre 4. Tá? E o limite continua o mesmo daqui, olha. A integral era de menos 1 até 1. Eu resolvi a integral dentro do colchete e o limite continua aqui, de menos 1 até 1. Ok? Então, o que nós vamos fazer agora? Substituir os limites. Tá? Então, nesse primeiro colchete aqui, eu vou substituir o limite superior, que é o 1. Então, eu vou colocar 2 vezes o 1 ao cubo. E aqui também é 1. 1 à quarta. Certo, pessoal? Então, dentro desse colchete aqui, eu só posso ter um valor para x, que é o positivo. Aqui. Agora, o segundo valor, que é o menos 1, que é o limite inferior, eu vou substituir no segundo colchete. Menos 1. E menos 1 aqui também. Isso alguns colegas até erram muito, porque, por exemplo, se o meu limite é de menos 1 até 1, alguns colegas colocam mais 1 e menos 1 dentro do mesmo colchete. Não pode, certo? Então, o valor de x dentro do mesmo colchete tem que ser igual. Se o primeiro é mais, o segundo é mais. E no segundo, se é menos, o outro é menos também. Tá? Então, vamos lá. Mais 1 à terceira potência vai dar 1. Então, 2 vezes 1 vai dar 2 aqui. 2 terços. 1 à quarta potência dá 1. Então, tirar aqui, então, aqui, olha, menos 1 à terceira potência vai dar menos 1. Então, 2 vezes menos 1 vai dar menos 2. Menos 2. E menos 1 à quarta vai dar mais 1. Certo, pessoal? Tem que lembrar que quando o expoente, a base é negativa, o expoente é ímpar, fica negativo. Se o expoente for par, ele fica positivo. Tá legal? Então vamos lá, vamos continuando então. Aí aqui nós podemos resolver, na realidade, de duas formas. Né? Se no final nós fôssemos trabalhar só com números decimais, a gente podia dividir e trabalhar só com número decimal. Mas vamos trabalhar com mínimo múltiplo comum. Ok? E lembrando o seguinte, olha, deixa eu colocar aqui é menos, né? E aí a gente tem que lembrar o seguinte, qual é o mínimo múltiplo comum entre 3 e 4? O mínimo múltiplo comum entre 3 e 4 é 12. Então, olha, como que a gente resolve essa questão do mínimo? Eles eram primos entre si, então 3 vezes 4 deu 12 aqui. Então, o que eu tenho que fazer agora? Dividir pelo denominador e o resultado multiplicar com o numerador. Ok? Então, olha, 12 dividido por 3 dá 4. 4 vezes 2, 8. 12 dividido por 4 dá 3. Vezes 1, 3. 12 dividido por 3 dá 4. Vezes menos 2 dá menos 8. E 12 dividido por 4 dá 3 vezes 1, 3. Vamos lá. Agora aqui é o seguinte, eu tenho frações que têm o mesmo denominador. E o denominador é 12. Então, olha, 8 menos... Eu só vou operar com os... Eu vou repetir. Toda vez que eu tenho denominadores iguais, aqui é 12, você repete o 12. E vai operar com os numeradores. 8 menos 3, 5. Então, aqui é 5. E menos 3 menos 8 menos 3 vai dar menos 11. Menos 11. Ok? Então, vamos lá. Agora aqui a gente já pode eliminar os colchetes, né? E trabalhar só com as frações também.
E aí eu vou ter que multiplicar novamente os sinais aqui. Então, por exemplo, se eu tenho menos que multiplica menos, o resultado vai ser mais. Ok? Então, eu eliminei os colchetes aqui. 5 dozeavos, menos 11 12, então menos vezes menos ficou mais. Somando os numeradores, 5 mais 11, 16. E simplificando aqui, vai dar, pode simplificar por 4, né? Dividir por 4 aqui, numerador e o denominador. E aí nós vamos ter como resultado final 4 terços.